Sentem também este aroma mágico? Julho na horta e no jardim é a altura em que todo o seu trabalho finalmente começa a dar os frutos mais saborosos. Mas como saber se este pepino já está pronto para colher e se aquela batata deve ficar mais um pouco na terra? Um erro de 1 ou 2 dias pode comprometer o sabor, a suculência e até mesmo toda a colheita futura. Hoje vamos falar sobre as 5 principais hortaliças que estão prontas para colher já em julho. E eu não vou apenas listá-las, mas mostrar como e quando colhê-las corretamente para obter o máximo de sabor e benefícios. Prometo que, depois deste vídeo, você vai olhar para a sua horta com outros olhos. O verão está no auge, a terra aquecida pelo sol, e as plantas estão trabalhando a todo vapor. É precisamente em julho que começa a verdadeira época da colheita para o jardineiro. Mas não é um trabalho pesado, e sim uma caça agradável ao tesouro. O mais importante nesta caça é saber onde procurar e, especialmente, quando parar. Porque a colheita no tempo certo não é apenas colher hortaliças, é a garantia da saúde das suas plantas e de uma colheita abundante no futuro. Então, vamos começar com o rei das saladas de verão. Nosso primeiro herói é o pepino, crocante, suculento e aromático. Parece que nada poderia ser mais simples do que colher pepinos, certo? Mas é aí que muitos jardineiros cometem seu maior erro. Eles esperam que o pepino cresça bem grande. E isso está completamente errado. A regra de ouro para a colheita do pepino: não busque o tamanho a todo custo. Esqueça aqueles torpedos gigantes e amarelados que só servem para sementes. Nosso ideal é um pepino jovem, firme e verde. Para as variedades de salada, algo entre 10 a 15 centímetros. E para os de conserva, aqueles com bolinhas, ainda menos, de 8 a 10 centímetros. O pepino ideal deve ser firme ao toque. Como saber se o pepino está pronto para a colheita? Observe a cor. Deve ser um verde vibrante e uniforme. Qualquer sinal de amarelamento é um aviso. Você demorou demais e ele já começou a perder o sabor. A casca deve ser firme, mas não dura. E se a florzinha murcha ainda estiver na ponta, colha imediatamente. É garantia de frescor. E mais um ponto importante: colher pepinos é um ritual diário. Em clima quente, eles crescem com uma velocidade incrível. Perdeu um dia e pronto, seu pepino ideal já virou um gigante com sementes duras. Ao colher regularmente, você diz para a planta: continue trabalhando, produza mais. Se você deixar sequer um pepino amarelo e maduro demais no pé, a planta entende que sua missão acabou e para de dar frutos. Portanto, fique atento e colha com cuidado, usando uma tesoura ou um podador para não danificar a rama delicada. Seguindo em frente, temos agora o primo próximo do pepino, a abobrinha, ou sua irmã mais elegante, a abobrinha italiana. Com ela, vale a mesma regra de ouro. Ser jovem é o segredo para um sabor incrível. Se você ainda pensa que uma boa abobrinha é aquela gigante e pesada, que dá para usar para se defender, prepare-se, porque agora vou quebrar esse mito. A abobrinha ideal para comer é aquela que não tem mais de 15 a 20 centímetros de comprimento. A casca dela deve ser fina, lisa e macia, tão tenra que nem precisa descascar. A polpa dessa abobrinha é firme, sem espaços vazios e sem sementes grandes e duras. São esses frutos jovens que são perfeitos para grelhar, para saladas e para refogar rapidinho. Eles são suculentos e levemente adocicados. Então, por que muitos cultivam gigantes? Antigamente, eles eram deixados para o inverno, porque a casca grossa ajudava a conservar por mais tempo. Mas nós queremos colher o máximo possível agora, certo? Pois bem, o grande segredo da abobrinha é este: quanto mais você colhe, mais ela produz. Deixar um fruto enorme no pé é como dar um sinal para a planta: pronto, a missão de reproduzir está cumprida, pode descansar. A planta para de formar flores fêmeas e de dar novos frutos. Já colhendo as abobrinhas jovens regularmente, você, ao contrário, a estimula a trabalhar sem parar.
transformando-a numa verdadeira fábrica de colheita. Verifique os pés a cada 2 ou 3 dias e corte os frutos com cuidado usando uma faca afiada, deixando um pedacinho do cabo. Agora, vamos cavar mais fundo. Literalmente. O nosso próximo herói esconde-se debaixo da terra, e é a batata nova. Ah, aquele sabor e aroma da batatinha cozida com endro e manteiga. Não há nada que se compare. Mas como saber que as batatas já estão prontas, sem andar a escavar a horta toda em vão? O principal indicador é a floração do pé de batata. É como um semáforo. Assim que vir que os pés começaram a florir, saiba. Debaixo da terra já se estão a formar as primeiras e mais tenras batatas. Mas não se apresse a pegar na enxada. O momento ideal para colher chega cerca de 2 a 3 semanas depois do início da floração. A esta altura, a maioria das flores já terá caído. Esse é o seu sinal para agir. Não precisa de arrancar o pé inteiro. Seria insensato, pois as restantes batatas ainda vão continuar a crescer. Faça o seguinte: escolha o pé mais vigoroso e saudável. Com cuidado, de preferência até com as mãos, mexa na terra de um dos lados. Vai sentir as primeiras batatas do tamanho de um ovo de codorniz ou de galinha. São essas mesmo que queremos. A casca é tão fina que dá para raspar simplesmente com o dedo. Retire algumas das batatas maiores e deixe as outras a crescer mais. E cubra cuidadosamente o buraco com terra. Este método permite-lhe desfrutar de batata nova já em julho, sem prejudicar a colheita principal, que fará mais tarde no outono. Agora, vamos nos preparar para colher o morador mais aromático das nossas hortas. Falo do alho, mais especificamente do alho de inverno, aquele que plantamos ainda no outono. Julho é a época ideal para a colheita, e é fundamental não perder o ponto certo. Se colher cedo demais, as cabeças ficam pequenas e não armazenam bem. E se esperar apenas uma semana a mais, os dentes podem começar a se soltar ainda na terra. Como identificar então esse momento ideal? O próprio alho nos dá sinais bem claros. Esqueça o calendário. Observe a planta em si. Primeiro, observe as hastes florais, caso as tenha deixado. Assim que os bulbilhos aéreos na ponta da haste começarem a rachar, esse é um primeiro alerta. Mas o indicador mais confiável são as folhas inferiores. Sua tarefa é ficar de olho nelas. Assim que 2, ou melhor, 3 folhas inferiores estiverem completamente amarelas e deitadas no chão, pronto, chegou a hora. Isso significa que a planta parou de crescer e direcionou toda a energia das folhas para a cabeça. Ela atingiu seu tamanho máximo e está pronta para a colheita. Não espere o caule inteiro amarelar. Se você perder esse momento, as cascas protetoras que mantêm a cabeça inteira começarão a se degradar. Como resultado, ao ser colhida, a cabeça vai simplesmente se desfazer em dentes individuais. E esse alho não se armazenará por muito tempo. É melhor colher em dia seco, levantando cuidadosamente com um garfo de jardim para não danificar o prato. Um verdadeiro campeão de velocidade e produtividade. O feijão verde, também conhecido como feijão vagem. Ele é simplesmente um achado para qualquer horta. Além de delicioso e saudável, ele consegue produzir em levas, quase sem parar. Mas para isso, você precisa saber um segredo simples sobre como colhê-lo. Esse segredo é a regularidade. Quanto mais você colhe as vagens jovens, mais a planta se sente estimulada a produzir. O feijão verde, assim como o pepino e a abobrinha, reage muito bem à colheita. Ao colher a vagem, você estimula a planta a formar cada vez mais flores e vagens novas. Mas se você deixar as vagens amadurecerem demais no pé, o feijão verde vai entender que sua missão de criar sementes está cumprida e simplesmente vai parar de dar frutos. Como saber qual é a vagem ideal? Ela deve ser jovem, macia e suculenta. Não se oriente tanto pelo comprimento, mas sim pela espessura. A vagem deve estar firme, mas ainda achatada, e as sementes dentro dela devem estar apenas começando a se delinear. O teste mais confiável é o teste da quebra. Pegue uma vagem e dobre-a. Se ela quebrar com um estalo,
significa que ela está no ponto ideal. Mas se ela dobrar mole, como se fosse borracha, você perdeu o ponto, ela já ficou dura e fibrosa. Verifique suas plantas de feijão verde a cada 2 ou 3 dias. A colheita vai se tornar um processo agradável e rápido, e sua mesa terá esse prato saudável e saboroso durante todo o verão. Mas aqui está o grande segredo que une todos esses vegetais. Não é só um conjunto de regras, é toda uma filosofia. Colher na hora certa é como um diálogo com a planta. Ao colher um pepino jovem, uma abobrinha ou feijão, você envia um sinal para a planta. Não há perigo, pode continuar a produzir. Em resposta, a planta concentra toda a sua energia na formação de novas flores e frutos. Você não está apenas colhendo frutos, você está literalmente forçando a planta a trabalhar para você com o dobro de vigor. Já com raízes e tubérculos, como batatas e alho, a história é diferente. Aqui, você espera o pico da maturidade. Você colhe a safra no exato momento em que ela acumulou o máximo de sabor e nutrientes, mas ainda não começou a se preparar para o repouso ou a envelhecer. Na verdade, você não está apenas colhendo a safra. Você está gerenciando o ciclo de vida da planta, direcionando sua energia para onde você precisa. E isso é, talvez, o mais fascinante na horticultura. Assim, sabendo esses segredos simples, mas importantes, você poderá colher em julho uma safra realmente abundante e saborosa. O principal é estar atento aos seus filhos verdes. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E agora uma pergunta para você. Qual vegetal da colheita de julho é o seu favorito? E talvez você tenha o seu próprio segredo para colhê-lo? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos trocar sabedoria.